Lud4, mas um pouco das oportunidades que nós temos aí para efetivamente reduzir custo de energia elétrica ali para os associados, né? E falar também sobre a abertura de mercado que tem de janeiro de 2024, né? Sou o Douglas, sócio aqui da empresa da Lud4, e vamos tentar tratar isso mais como, em vez de um monólogo, uma conversa. Se tiver qualquer dúvida, por favor, à disposição. Um pouquinho do setor elétrico e aqui do nós realmente acreditamos aqui que essa abertura do mercado livre de energia aqui funciona mesmo um pouco mais a indústria para deixá-la mais competitiva e nesse momento de mercado ter capturar um ganho ali, dependendo do tamanho da empresa, varia de 15% até 30% de redução de custo de energia, né? Então depende do perfil de consumo da empresa e o formato que ela acaba e a distribuidora a qual ela está inserida, né? Foi um pouquinho da Lud4, como do grupo. Esse aqui é o nosso Sérgio Bento Gonçalves. Então convido a conhecer um vinho e conhecer um pouco aqui da nossa estrutura. Aqui a Lud4, na gestora, as empresas do grupo aqui contamos com 105 colaboradores. A maior parte deles são engenheiros, esses aqui no setor de energia, né? Atendemos aí mais de 1.000 raízes CNPJ, grupos econômicos, e hoje já passa aí de 2.200 pontos de medição sobre nossa gestão, né? Ao qual com o Rodrigo, por exemplo, o grupo ali é um cliente, mas possui várias unidades consumidoras, né? Então, por isso que tem mais unidades sob gestão do que efetivamente grupos econômicos, né? A nossa atuação sempre foi muito mais aqui no sul do Brasil. Hoje, mais da metade das empresas do Rio Grande do Sul estão sob nossa gestão, e no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, quase um quarto das empresas do Mercado Livre estão sob nossa responsabilidade, né? Gerenciamos aí 2,7 bilhões de faturas de energia e uma carteira de gestão de 600 megamédio mês, né? Conseguimos, no ano passado, aí, levar de resultado para os nossos clientes 426 milhões de reais de resultado, de redução de custo, né? Mas nós atuamos aí em todos os estados brasileiros, né? Nossa matriz fica em Bento Gonçalves, temos uma filial em Porto Alegre, outra em Florianópolis, outra em São Paulo e outra agora em Alagoas, tá? Aqui, além da parte de serviços, a Lud4 também atua na parte de geração de energia elétrica, né? Geração de energia elétrica com duas principais fontes, totalmente renováveis, hidroelétrica e solar, né? São as nossas usinas que hoje nós construímos elas e estão gerando energia elétrica, ao qual a gente consegue colocar essa energia elétrica no sistema e vender ela no longo prazo para vários consumidores. Então, tem algumas hidroelétricas hoje já em operação e algumas solares em operação. Hoje estamos com 7 usinas no total em operação, 14 em construção, 20 em projeto, duas coisas, licenciamento ambiental e capacidade de investimento, a qual tem que fazer aí aos poucos, né? Para falar aqui só um pouco do mercado de energia, né? Esse mercado cativo mesmo, que é o cliente, ele acaba consumindo energia propriamente da distribuidora, né? E depois o mercado livre de energia, que é para empresas que tenham demanda contratada acima de 500 kW na sua raiz CNPJ, ou seja, eu tenho 2 unidades de 250 kW, posso migrar ao mercado livre? Pode. Desde que a raiz CNPJ seja a mesma, né? Então, a empresa, ela compra energia direto do gerador ou de uma comercializadora de energia, ela paga um pedágio para a distribuidora, né? E aí a soma dessas duas faturas de energia tem que ser mais barata que a soma da fatura direto do mercado cativo. Esse preço, essa compra de energia direto do gerador, direto da comercializadora, é um contrato bilateral ao qual se negocia com todos os fornecedores de energia, né? Hoje, com os preços de energia atuais que estão tendo uma redução de custos de até 30% para as empresas no mercado livre de energia, né? Em função aí muito de 3 itens, né? Primeiro, redução de carga; segundo, chuvas muito abundantes; e terceiro, reservatório extremamente cheio, né? Quais são as vantagens hoje de estarmos no mercado livre de energia elétrica, né? As vantagens são o quê? Primeiro, uma redução de custos, oferecer benefícios para dentro do cliente mesmo, né? Segundo,
No horário de ponta, como nós estávamos falando antes com o Rodrigo, que é das 18 às 21 e algumas das distribuidoras, ou das 18h30, 21h30 e outras distribuidoras, essas 3 horas, o preço da energia elétrica é o mesmo nas 24 horas. Então, não precisa necessariamente trabalhar com grupo gerador no horário de ponta, então reduz ainda mais o custo. Tá? Existe uma previsibilidade orçamentária, ou seja, as empresas, elas sabem, elas fazem o contrato de compra de energia, elas sabem o quanto vão pagar pela energia elétrica propriamente dita, né? E também tem liberdade de escolha, ela pode comprar energia elétrica de uma fonte que é renovável, que não agride o meio ambiente, uma fonte incentivada, por exemplo, pelo governo federal. E algumas das fontes incentivadas pelo governo federal têm um pedágio, ou tem um desconto sobre o pedágio na fatura de energia elétrica da distribuidora, ou seja, o pedágio da distribuidora, dependendo da fonte que a gente compra, a gente paga somente metade desse pedágio da distribuidora, porque é uma fonte incentivada, né? Essas são as principais vantagens hoje de ser livre no mercado de energia nacional. Um outro ponto, nós não temos mais o advento das bandeiras tarifárias, aquelas bandeiras vermelha, preta ou amarela, não tem mais as bandeiras tarifárias no mercado livre de energia. E também tem um outro benefício, que o reajuste da distribuidora ele fica só sobre uma parcela da tua conta, que é só sobre o pedágio, não sobre mais o valor total, né? Só para nós termos aí um pouco de noção de tamanho, hoje são 9 mil empresas no mercado livre de energia elétrica em todo o Brasil. Até dezembro de 2023, né, existe uma regra. A partir de janeiro de 2024 existe outra regra. A regra é que até dezembro de 2023 as empresas só podem migrar, ou seja, só para os que têm uma demanda muito grande. De janeiro de 2024, empresas que estão contratadas, qualquer contratada, podem migrar para o mercado livre de energia, né? Então, hoje, para você ter uma ideia, são 29 mil empresas no mercado livre de energia, tem ainda mais 69 mil empresas que têm capacidade de migrar para o mercado livre que ainda não migraram, e com essa abertura de mercado, tem mais 100 a partir de janeiro de 2024. Ou seja, vão totalizar mais de 200 mil empresas que poderão estar no mercado livre de energia a partir de janeiro de 2024. Tá? E existe ainda um trabalho a ser feito para que o mercado livre de energia chegue até o consumidor residencial, né? Ou seja, na nossa casa a gente vai poder escolher o tipo de energia que a gente quer comprar e ter uma redução de custo, mas essa abertura do mercado está prevista só a partir de 2026 ou 2028, que aí poderia abranger todos os consumidores de energia, aproximadamente 90 milhões de consumidores de energia de pontos de medição em todo o Brasil, né? Esses que são dados aqui de dezembro de 2022. Tá? Para uma migração no formato varejista, que é o quê? O que acontece? Empresas a partir de janeiro de 2024 que têm demanda contratada podem migrar para o mercado livre de energia. Só que se elas tiverem demanda contratada abaixo de 500 kW, elas vão ter que migrar embaixo de uma comercializadora varejista. Então, essa comercializadora varejista, propriamente dita, o que vai acontecer? Ela que operacionaliza toda essa redução de custo que a empresa tem ao migrar para o mercado livre, né? Ela que fica como representante do cliente lá na Câmara de Comercialização e não o cliente propriamente dito. Ou seja, toda a redução de custo que poderia ter, que poderia chegar, digamos, até entre 25% e 30%, parte dessa redução de custo, parte dessa margem vai ficar ainda para a comercializadora varejista, mas a gente ainda tem uma economia em torno de 15% a 20%, ou poder chegar até 25%, dependendo da distribuidora e o quanto que a empresa consome de energia, né? Então, no varejista, a empresa fica abaixo da comercializadora varejista, porém também dentro do mercado livre de energia e reduzindo o seu custo de energia elétrica, né? Então, ela continua recebendo uma fatura da distribuidora e começa a receber também uma fatura do varejista, que é propriamente dito da energia, né? Então, empresas acima de 500 kW podem migrar direto para o mercado livre, empresas de 30 kW até 500, que é nessa banda ali, elas vão ter que migrar via comercializador varejista, não é? O porquê que parte dessa margem da redução do custo fica para comercializador varejista? Porque o risco da inadimplência, ele é todo da comercializadora. Se o consumidor não pagar para a comercializadora tem que pagar a energia elétrica. Então, parte dessa margem
fica para o comercializador varejista, mas é um processo de uma forma muito mais simplificada para com que a empresa migre para o mercado livre de energia, né? E aqui só alguns apontamentos finais, que é o quê? No mercado varejista, o cliente não é um agente da Câmara de Comercialização de Energia, assim como grandes consumidores, como a Alcoa, Vale, White Martins, Gerdau, Petrobras, né? Então, ele não tem todas as responsabilidades da comercialização de energia. Adesão não tem aquela burocracia que as empresas normalmente estão acostumadas a ter a migrar no Mercado Livre, ou seja, é simplesmente, normalmente, o contrato de adesão para o mercado varejista, tá? Algumas empresas, para migrar ao Mercado Livre, todas as empresas, na verdade, para migrar ao Mercado Livre, elas precisam ter uma conta no Bradesco, agência Trianon, lá em São Paulo. Nesse caso, o varejista não precisa ter mais isso, fica direto com a comercializadora varejista. É uma forma muito mais simples e fácil de poder reduzir o custo e migrar ao Mercado Livre de energia e ficar embaixo dessa comercializadora, tá? O que acontece na prática? Todo consumidor de energia elétrica tem um contrato de fornecimento junto com a distribuidora. Esse contrato ele tem que ser respeitado normalmente 180 dias antes da data de denúncia desse contrato, tem que ser analisada e feita a denúncia para a empresa poder migrar ao Mercado Livre. Ou seja, mesmo com a abertura de mercado a partir de janeiro de 2024, não necessariamente todas as empresas podem migrar ao Mercado Livre em janeiro de 2024. Tem que analisar a data do contrato de fornecimento de energia e, olhando a data do contrato de fornecimento de energia, é feita uma denúncia para migrar, muitas vezes em março, em junho, em agosto de 2024. Tá? E também uma maior segurança para os consumidores, né? Porque toda a parte operacional é feita pelo comercializador varejista, né? Então, essa abertura de mercado ela veio justamente com o objetivo de fazer com que o benefício do Mercado Livre não ficasse somente para os grandes consumidores de energia e esse benefício também fosse oferido, fosse trazido para os consumidores menores de energia elétrica, né? Ou seja, trazendo um benefício geral aí para toda a indústria brasileira, tá? Aqui é só para a gente entender a diferença entre os dois. No atacadista, há empresas com demanda acima de energia da distribuidora, Bradesco, são 5 faturas no total, porém, no mercado livre varejista, basicamente são 2 modelos hoje existentes, né? Um modelo onde a empresa fala assim, olha, eu quero contratar um desconto garantido, eu quero 10%, 15%, 20% de desconto sobre a tarifa da minha distribuidora. E aí é feito um contrato de 5, 6 anos, por exemplo, durante todo esse período a empresa vai ter esse percentual de desconto independente do nível de consumo dela. Ou a empresa ela faz um contrato a um preço fixo de energia, né? E se a distribuidora de energia subir o seu preço, não vai mudar o preço de energia elétrica para ele. Por isso, a distribuidora baixar também o preço de energia, o qual no Brasil é muito difícil acontecer, também a economia vai ser reduzida. Então, são basicamente 2 modelos: desconto garantido, percentual de desconto, ou um preço fixo de energia elétrica trabalhado para o consumidor, né? E basicamente isso aqui, o objetivo era mais para ter uma conversa, explicar um pouco mais sobre o mercado de energia e reforçar assim, o posicionamento efetivo da Unfor, né? Que nosso objetivo é sempre assim, primeiro, antes de atender o cliente, o objetivo é entender ele, entender as características, se trabalha na área de pontas, tem autoprodução, se vai fazer uma expansão, vai reduzir carga, aumentar carga, tem filial, não tem, como é que está enxergando o mercado, para aí sim, entendendo o cliente, a gente poder efetivamente atender ele em todo o setor elétrico, né? Aqui mostramos aí um pouco dos nossos clientes também. A empresa Maio agora vai fazer 27 anos de fundação, 28 anos, desculpa, de fundação, a gente já tem mais de 27 anos, toda a nossa história, tá? E aqui os clientes têm desse setor de ali, que basicamente segmentos que consomem muita energia elétrica acabam estando no mercado livre de energia, né? Muitos eletrointensivos ou empresas, por exemplo, frigoríficos que precisam muito de energia elétrica, fazer transformação térmica, acaba consumindo muita energia. Setor de plástico acaba consumindo muita energia elétrica também, né?
Tivemos a felicidade que no ano de 2022 a Lutfon foi a empresa que mais migrou empresas para o mercado livre de energia em todo o Brasil, isso nos colocando aí como de energia em todo o Brasil. E empresa aqui, gaúcho, dono, querendo não só expandir, mas querendo também entender o cliente para poder atender. Empresa assim, com uma característica de conversar com os proprietários, o que é dito é respeitado e operacionalizado depois. O cliente não é tratado só como uma unidade, um número lá dentro. A gente gosta de conhecer, entender o cliente, entender como o cliente está expandindo, o que ele está fazendo efetivamente, para daí sim a gente poder efetivamente atender ele, né? E aqui mostra consumidores de energia em todo o Brasil, desde redes de supermercados, calçados, moinhos, né? Indústria química, indústria de vidros e aí demais atividades em todo o setor brasileiro, né? Fico aberto aí agora a tirar dúvidas, tentar responder um pouco ali na questão do mercado de energia ou alguma dúvida de todo o setor elétrico brasileiro, na medida do possível aí se eu puder. Fico à disposição de vocês. Se eu pudesse falar aí sobre, porque tem muita gente que está, já teve até algumas empresas no mesmo segmento que a gente, que já investiu, né, em energia solar, e tem outros que estão com essa previsão aí de investir nos próximos anos, pensando que essa seja a melhor alternativa para reduzir o custo. Então, eu queria que você falasse sobre isso, assim, comparando com o mercado livre de energia. Perfeito. Acho que não são soluções que é uma contra a outra, muito pelo contrário, são soluções complementares, né? Por quê? Vamos lá. O mercado livre de energia, a gente atua do portão para fora da empresa, né? Com o objetivo de reduzir o preço da energia elétrica, né? Então, o mercado livre de energia, ele vai reduzir o preço da energia que a gente compra, que a gente paga. Porém, uma solução solar, ela reduz o consumo de energia elétrica dentro da própria empresa, dentro da fábrica. Ou seja, as duas juntas, elas acabam reduzindo o custo de energia elétrica, né? As diferenças são o quê? Eu realmente acredito que com a redução do custo dos painéis fotovoltaicos e a continuação dessa redução de custos, todas as empresas, cedo ou tarde, elas vão ter que colocar, ou vai ficar muito viável para colocar um sistema fotovoltaico no seu telhado, né? Assim como, digamos, há 10 anos atrás, colocar uma lâmpada LED parecia ser extremamente caro, hoje tu nem pensa em fazer um projeto elétrico de escritório sem colocar tudo LED, porque ficou algo tão barato, né? E com o solar nós acreditamos aqui que vai acontecer a mesma coisa. E é uma solução que não é ou uma ou a outra, é sim o formato que é feito para ser as duas, né? Porque o mercado livre vai trabalhar no preço da energia, a solar ou qualquer outra forma de energia ela vai trabalhar na redução efetiva do consumo de energia elétrica e os dois reduzem o custo de energia. Só que um com investimento e outro sem tanto investimento para efetivamente migrar para o mercado livre. Ô Douglas, me diz uma coisa, quem está no grupo A, que tem uma demanda contratada, também poderia ter a opção de voltar para o grupo B, investir em placa solar e também contratar o mercado livre de energia? Seria mais atrativo essa situação? Não, o grupo B não é possível migrar para o mercado livre de energia ainda, somente no grupo A, né? Depende de cada uma das distribuidoras, mas, por exemplo, se você tem, por exemplo, 150 kW de demanda contratada, tu deve ter um transformador ou de 150 kVA, ou 225 ou 300 kVA. 225. Para te migrar para o... Oi? O meu é 225. Exato. E para te migrar para o grupo B, se eu não estou enganado, o limite do transformador é 112,5. Então teria que fazer uma nova subestação. Se eu fizer duas subestações? Teria que fazer uma nova subestação, uma nova entrada, com transformador até 112,5, né? E aí, essa daí ser atendida em baixa tensão, e aí colocar um sistema solar para fazer a compensação total ou parcial dessa parte aí, né? Especificamente dessa parte.
Só que um dos pontos no mercado livre de energia é o quê? Como a gente tem uma demanda contratada e o pedágio da rede, que é pela demanda contratada que nós temos, tem um incentivo do governo federal, que a gente compra energia de fonte renovável, que normalmente tem 50% de desconto, o valor da demanda que nós temos, ele acaba caindo pela metade. Então, digamos que a gente pague hoje R$30 pela demanda a cada quilowatt, né? Então, quando tem 150 kW de demanda contratada, ao invés de tu pagar R$30, depois no Mercado Livre, o custo final acaba sendo R$15 por quilowatt contratado. Então, acaba viabilizando mais, não tem que fazer toda uma nova subestação, todo um procedimento novo, né? Não faz sentido colocar, digamos, solar no telhado para tentar bater ou o limite do telhado, o limite do consumo, o limite do transformador, né? Para reduzir o consumo e aí colocar efetivamente a empresa no mercado de energia para reduzir o custo da demanda e... Perfeito, Rodrigo. Mais alguma pergunta? Tem que... Tá. Tem que ter um consumo de quanto para poder participar. Sim, tem que ter um consumo de quanto para poder participar desse mercado, né? Basicamente, tem que analisar a fatura de energia, ela tem que estar no grupo A, né? Mas do varejista, tendo acima de 30 kW de demanda contratada em uma fatura aproximadamente acima de 15, 20 mil reais, começa a ter viabilidade, né? Para o mercado varejista. E aí tem que analisar quantos megawatt-hora é o consumo, né? Mas, por exemplo, tem empresas que têm 200 mil reais mês de fatura de energia com uma redução de custo efetiva de 20% e tem empresas que têm 30 mil reais de energia por mês e tem uma redução de custo de 30%. Então tem que analisar caso a caso muito bem específico, né? Mas o que a gente pode fazer é analisar a fatura de energia elétrica de vocês e fazer um estudo ali sem compromisso para justamente mostrar que a economia pode ser aferida aí para você, Fernando. Não sei se está respondido. Perfeito. Oi, Douglas, tudo bom? Jadilson, Castanhal. Só uma dúvida. Eu falei, para participar do mercado, leva-se em consideração o consumo ou a capacidade já do transformador que já tem a sua reformadora? Não é muito pelo consumo, não. É pela demanda contratada, né? A demanda contratada sempre vai ser abaixo da potência nominal do transformador, né? Mas tendo demanda contratada acima de 30 kW, que é o mínimo que possibilita a resolução 1000 da ANEEL, já pode efetivamente migrar para o mercado livre de energia no modelo varejista. E acima de 500 kW pode migrar ao mercado livre atacadista. Douglas, me fala uma coisa, nós estamos falando de prazo, falamos aqui a partir de janeiro de 2024, mas tem aquele processo anterior de solicitação, algo nesse sentido, e me parece que isso tem uma via de regra, né? Exato. A via de regra é o quê? Pelo menos 6 meses antes da data de renovação do contrato junto com a distribuidora, a gente possibilitar fazer a denúncia para poder fazer a migração para o mercado livre de energia, né? Então, se estamos agora, por exemplo, em abril do 23, a gente não vai conseguir fazer uma migração para julho de 2023. Tem que olhar a data de renovação do contrato. Digamos que o contrato ele se renova em dezembro de 2023. Aí sim, estamos com 180 dias antes, a gente pode fazer já a notificação para o distribuidor e falar: distribuidora, eu quero migrar para o Mercado Livre a partir de janeiro de 2024. E aí é efetivamente feita essa migração, né? Então sempre tem que respeitar o contrato junto com a distribuidora, né, que nós temos. Por isso que o quanto antes se analisa e se faz o estudo, melhor. Porque muitas vezes, por algumas semanas ou dias, a gente pode perder quase um ano de economia. Perfeito. Uma dica que você dá para o pessoal é que dê sempre esse prazo de 6 meses antecipados.
Exato, que sempre esse contato, por exemplo, a equipe da Look4, ela vai fazer todo um planejamento, um estudo, mostrando a data possível de imigração, coordenar todo o processo, pegar a empresa direto do mercado cativo e colocar no mercado livre de uma forma mais tranquila e responsável possível, né, para oferir essa economia ali para o consumidor, né, que tanto precisa. Agradeço a disponibilidade de vocês. O Vinícius aí vai acompanhar os demais processos, os demais colegas, tá? E estamos à total disposição aí para poder atender com um objetivo em comum: reduzir custos e aumentar a lucratividade de todos os associados aí.